Ele humilhou a ex-namorada que agora trabalhava como garçonete na festa da empresa só para se exibir. Mas quando ela pegou o microfone e revelou algo que ninguém sabia, o salão inteiro virou contra ele. O salão estava lotado, luzes quentes, taças tilintando, música ambiente. Era a comemoração de 10 anos da Vasconcelos Corp. E bem no centro do palco, com o copo na mão, Ricardo sorria como se fosse dono do mundo. Lívia se movia entre os convidados com uma bandeja de canapés. Cabelos presos, postura ereta, olhos baixos. Ela fingia não ver os olhares. Fingiu não ouvir quando uma mulher comentou: "Parece que já namoraram, né? Que fase..." Ricardo a viu. Chamou em voz alta, exageradamente: "Ei, Lívia, você aqui? Que surpresa!" Os convidados riram sem entender ainda. Ela se aproximou sem responder. Ele apontou para a bandeja. "Isso é... patê? Lembra quando você dizia que seria dona de um buffet?" "Pois é, tá quase, né?" Mais risos. Ela permaneceu em silêncio. Pousou a bandeja na mesa mais próxima e se afastou devagar, sem abaixar a cabeça. "Calma. Não tô te julgando." Ele continuou, virando para o público. "É só o destino. Uns nascem para mandar, outros para servir." O som da música parou por um segundo, como se o mundo quisesse ouvir aquilo mais claro. Lívia parou. Voltou-se devagar. Um garçom mais velho tentou segurá-la pelo braço. "Não vale a pena." Ela soltou com delicadeza. Foi até o palco. Ricardo a encarou, confuso. Ela subiu 2 degraus, parou ao lado dele. Estava calma, muito calma. "Posso usar o microfone 1 minuto?" Ricardo deu uma risada curta. "Fica à vontade. Só não pede emprego. Já temos garçonetes demais." A plateia oscilou entre risos nervosos e olhares constrangidos. Ela pegou o microfone. Silêncio. Ela olhou ao redor. Centenas de olhos voltados para ela. Respirou fundo. "Boa noite." Ninguém respondeu. "Eu sei que ninguém veio aqui para me ouvir, mas talvez devesse." Ricardo cruzou os braços, forçando um sorriso. Lívia virou-se, encarou diretamente a mesa central, onde estavam os sócios mais antigos da empresa. Antes de tudo isso aqui existir, tinha um caderno velho, 3 ideias e 2 nomes. Ricardo ficou tenso. Ela ergueu um envelope. E uma assinatura, silêncio absoluto. Ela abriu o envelope. Os sócios se inclinaram para ver. Ricardo deu um passo à frente. Ela segurava algo importante. Ele tentou tomar da mão dela. Ela recuou um passo. Levantou a folha. "Vocês lembram disso?" Ela ergueu o papel. A luz bateu. Ricardo estendeu o braço. "Você não vai fazer isso." Ela baixou o microfone. Fez um gesto. O técnico de som, confuso, aumentou o volume. Ela levou o microfone de volta à boca. "Então vamos contar a história desde o começo." O primeiro cliente apareceu quando Lívia e Ricardo ainda dividiam um notebook usado numa kitnet apertada. Ela cuidava da parte criativa, desenhava embalagens, escrevia os e-mails, ligava para fornecedores. Ele cuidava dos números. Sempre foi bom com cifras, mas não com pessoas. Foram 4 anos de esforço. O nome Vasconcelos Corp só apareceu nos papéis no 3º ano, depois de uma briga. Ele dizia que precisava passar mais credibilidade nos contratos. Ela cedeu. Confiava nele. Eram um casal. Na época, ela vendia bolos de pote para completar o orçamento enquanto ele estudava planilhas. Teve noites em que dormiram sem jantar. Dias em que dividiam o mesmo cartão de ônibus. Não havia luxo, mas havia parceria. Até que ele conheceu o círculo certo. Primeiro vieram os convites para eventos onde ela não se encaixava muito. Depois, o distanciamento. Por fim, o golpe. Ricardo apareceu um dia com uma pasta. "Preciso que você assine isso. É só uma atualização contratual." "Pro contador." Ela assinou, sem saber que estava renunciando oficialmente a qualquer vínculo com a empresa. Na semana seguinte, ele terminou com ela. "Não é sobre você. Eu só tô crescendo e acho que você ficou parada no tempo."
Ela não chorou. Apenas empacotou suas coisas e saiu. 2 meses depois, ele apareceu nas capas de revistas como jovem bilionário visionário. Ela foi esquecida. Lívia trabalhou onde conseguiu. Recepcionista, auxiliar de cozinha, caixa de padaria. Nunca teve tempo ou dinheiro para advogados. Só guardou os documentos que ainda possuía. E a memória dos e-mails que ela mesma redigiu nas primeiras propostas comerciais, ainda com seu nome na assinatura. Foi por necessidade que ela aceitou o trabalho na festa. Não sabia que era a festa dele. Só descobriu quando entrou no salão e viu o nome da empresa nos banners dourados pendurados do teto. Pensou em ir embora, mas algo a segurou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse o cansaço. O tempo inteiro, Ricardo não a reconheceu. Só notou quando uma convidada comentou: "Acho que aquela garçonete é sua ex." Foi então que ele armou o espetáculo. Usou o microfone como palco. Fez questão de expor o passado como se fosse falha dela. E não dele, mas havia uma coisa que Ricardo não sabia. Dias antes da festa, ao organizar seus documentos, Lívia encontrou uma cópia antiga do contrato de fundação da empresa. Um rascunho, assinado pelos dois, contando uma história diferente da que ele vendeu para o mundo. Ela levou por impulso, como quem leva uma memória ruim na bolsa. Mas agora, diante do salão em silêncio e do microfone em sua mão, ela sentia que havia chegado o momento de mostrar. Ela desdobrou a folha, leu as datas, apontou os nomes. Um dos sócios da mesa central, mais velho, franziu a testa. "Isso é verdade?" Ela assentiu. "Os primeiros 3 contratos com investidores, fui eu quem redigi. Eles ainda estão no meu e-mail. Posso provar." Ricardo tentou rir. "Você quer o que exatamente? Dinheiro? Vingança?" Ela não respondeu. Só olhou para ele, firme. "Quero que a verdade seja ouvida. Nem todo mundo tem o luxo de esquecer o passado. Alguns de nós tiveram que viver com ele." O público ficou dividido. Metade observava Ricardo em silêncio. A outra metade olhava para ela. Não com pena, mas com dúvida. A dúvida que antecede o respeito. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um homem se levantou no fundo da sala. Terno escuro, olhar firme. "Eu quero ouvir o que ela tem a dizer." Ricardo franziu o senho. "Quem é você?" "Daniel Moura, investidor da holding que vai comprar 20% da sua empresa na segunda-feira." Ou, pelo menos, ia. O salão ficou em choque. Daniel caminhou até o palco. "Continua, Lívia. Estamos ouvindo." Lívia desceu um degrau do palco com o microfone ainda na mão. Daniel a acompanhava de perto. Não havia música, não havia garçons circulando. Até os celulares estavam abaixados. "Essa empresa," ela começou pausadamente, "nasceu numa mesa de madeira, num apartamento de 30 metros quadrados. A gente não tinha dinheiro, nem computador próprio. Usava lan house. Eu cuidava da comunicação, do marketing, do atendimento e até da entrega. Ele cuidava dos números." Ricardo bufou. "Que comovente. Vai ter choro também?" Daniel virou-se lentamente para ele. "Você devia ouvir." Lívia tirou da bolsa outro envelope mais grosso. Puxou várias folhas, dobradas com cuidado. Estavam marcadas com etiquetas coloridas. "Isso aqui são rascunhos dos 3 primeiros contratos de prestação de serviço da empresa. Todos enviados do meu e-mail pessoal. Tem datas, tem IP de envio. E os arquivos originais ainda estão salvos no Drive." O sócio mais velho na mesa central se levantou. "Eu me lembro disso. Da época em que vocês diziam que era uma startup familiar." Ricardo tentou cortar. "Isso era marketing. Toda empresa nasce com uma boa história. A Apple nasceu na garagem. Isso aqui é igual." Lívia levantou a mão, como se estivesse numa reunião séria. "Não, Ricardo, isso aqui não é igual, porque a Apple não apagou o nome do cofundador da história quando ficou rica." "Você apagou." Daniel se aproximou do microfone. "Posso confirmar parte do que ela disse. Tenho acesso aos arquivos da due diligence. Esses documentos nunca foram entregues.
O histórico de fundação da empresa está incompleto. Ricardo suava. Isso é um teatro. Ela foi embora. Eu segui a vida. Agora vem aqui se fazer de vítima? Lívia o encarou. Você me tirou da sociedade com uma assinatura, sem me explicar. E eu aceitei, porque eu confiava em você. E sabe por quê? Porque até aquele dia eu ainda acreditava que a gente era um time. Ela estendeu mais um papel. Esse aqui é o rascunho original do contrato de fundação. Tem nossos 2 nomes. O nome Vasconcelos Corp nem existia ainda. Era só um rascunho com um título em cima. Projeto Vida. O salão reagiu com um murmúrio. Alguém disse baixo. Isso muda tudo. Ricardo tentava manter a postura. Mesmo que isso tudo seja verdade, não tem validade legal. Nenhuma empresa se sustenta em rascunhos sentimentais. Lívia manteve o olhar firme. Talvez não tenha valor no tribunal, mas tem valor aqui, na frente de todos os funcionários que você diz valorizar, dos parceiros que você tenta impressionar, dos investidores que ainda acreditam na sua narrativa. Daniel pegou um dos papéis. Ela tem razão. A reputação constrói ou destrói um negócio. E o que você escondeu aqui não é só ingratidão, é fraude documental. Isso é sério. Silêncio total. Lívia desceu do palco. Foi até uma mesa lateral. Pegou um tablet, abriu um drive em nuvem. Projetou na tela do telão o primeiro e-mail que enviou em nome da empresa, com data e remetente visíveis. Aqui está o e-mail enviado para Tech Fusion, primeiro contrato fechado. Quem escreveu? Eu. Quem assinou? Eu. Quem apareceu na matéria quando o contrato foi fechado? Só ele. O público reagia em ondas, boquiabertos, mexendo a cabeça, olhares cruzando de um lado ao outro. Eu não quero o que me tiraram, continuou ela. Eu quero que a verdade exista, para que nenhuma outra mulher seja apagada da história de um sucesso que ajudou a construir. Daniel respirou fundo. Olhou para os sócios, depois para o público. Quantas outras histórias como essa existem, mas nunca chegam aqui? Ricardo tentou rir, agora sem graça, trêmulo. Isso virou um tribunal? Uma campanha feminista? Isso aqui é uma festa corporativa. Lívia voltou a encará-lo. Você a transformou num espetáculo. Eu só aceitei o palco. Um dos sócios levantou-se da mesa e caminhou devagar até o palco. Eu sou fundador junto com Ricardo. Entrei no 3º ano. Nunca ouvi seu nome. Mas essas provas falam alto. E tem mais uma coisa. Eu me lembro de um caderno preto. Tinha uma folha dobrada com o nome de vocês 2. Eu vi isso. Antes de investir, Ricardo congelou. Isso é delírio! Esse caderno nem existe mais. O sócio olhou para Daniel. E se existir, isso pode mudar a configuração da empresa. Daniel assentiu. Pode. E vai. Eu vou pessoalmente solicitar uma revisão jurídica. E vou levar tudo o que ela mostrou aqui para o comitê de governança. Lívia apertou os papéis contra o peito. Não era sobre recuperar. Era sobre reparar. Ela desceu do palco, mas não saiu do salão. Ficou perto da parede, observando, como se esperasse a próxima etapa, mas já sem medo. O silêncio agora era outro. Não era constrangido, era respeitoso. O primeiro passo tinha sido dado. O silêncio ainda pairava no ar quando 2 seguranças apareceram pelas laterais do palco. Um deles cochichou algo no ponto de ouvido. O outro caminhou direto na direção de Lívia. Ela percebeu. Endireitou os ombros, mas não se moveu. Daniel notou a movimentação. O que é isso? Ricardo, agora ao lado da mesa de bebidas, respondeu com um meio sorriso. Procedimento padrão. Ela invadiu o palco, expôs informações internas, causou tumulto. É natural que seja retirada do evento. Daniel deu um passo à frente. Ela é a parte fundadora da empresa que vocês tentaram apagar. Não foi ela quem causou o tumulto. Foi você. Ricardo não respondeu. Levou uma taça de espumante à boca. O estalo do vidro soou alto demais no silêncio. Lívia encarou os seguranças. Eu já ia sair. A voz dela era calma, mas os olhos
Não, ninguém precisa me empurrar. Ela se virou devagar e caminhou até a saída principal. Nenhum dos presentes se moveu para impedir. Também ninguém a aplaudiu. Era como se todo o salão segurasse o fôlego. Daniel ficou parado no meio do caminho, observando, mas não interveio. Ricardo caminhou até ele com um sorriso frio. Isso é o que acontece com quem tenta surfar em cima da minha história. Acha que é a primeira? Daniel manteve o olhar fixo em Lívia, já próxima à porta. Talvez seja a última. Ricardo estalou a língua irritado. Tá aqui como investidor. Então investe, ou vai embora com ela. Daniel não respondeu. Lá fora, a noite estava fria. Lívia parou ao lado de um pilar de concreto. Encostou a cabeça por um segundo, mas não chorou. Só respirou fundo. Abriu a bolsa, guardou os papéis de volta, organizando tudo com uma lentidão ensaiada. A mão tremia, mas o gesto era firme. Um dos garçons mais velhos saiu atrás dela. Era Jonas, que trabalhava havia mais de 20 anos em eventos. Quer que eu chame um carro? Ela negou com a cabeça. Eu pego o metrô. Só preciso respirar um pouco. Ele hesitou. Te vi no palco. Corajosa, viu? Ela sorriu, cansada. Não é coragem, é limite. Jonas fez que sim com a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo. Quando ele chegou aqui com a festa pronta, ninguém da cozinha sabia quem era. Disse que tinha criado tudo sozinho. Fiquei incomodado, porque quem cria mesmo nunca fala como se estivesse acima. Só cria e pronto. Ela abaixou os olhos. Foi assim o tempo inteiro. Eu fazia, ele assinava. Eu pedia, ele aparecia na frente. E quando ficou rico, sumiu. Jonas colocou a mão no ombro dela. Você fez o certo. E agora, tá plantado. Alguma coisa vai brotar daí. Ela assentiu, mas a voz ainda saía baixa. Nem sei se serve para alguma coisa. Pode ser que amanhã ele diga que eu inventei tudo, que forjei documento, e eu nem tenho advogado. Jonas se afastou, mas parou antes de entrar novamente no salão. Mas tem gente ouvindo, e tem gente que não esquece. Segue de pé, moça, mesmo quando o chão parece andar. Lívia ficou ali por mais alguns minutos. O vento parecia mais frio, ou talvez fosse o corpo tremendo pela descarga de tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela olhou para o alto, buscando alguma resposta nas luzes dos prédios ao redor. Foi quando ouviu passos atrás dela. Virou-se em alerta. Daniel não queria assustar. Ela se recompôs rápido, como quem já aprendeu a esconder o abalo. Achei que já tinham me apagado da festa oficialmente. Daniel esboçou um sorriso discreto. Você pode ter saído, mas não foi esquecida. Ela ergueu o olhar. E por que se importa? Ele encolheu os ombros. Porque conheço esse tipo de história. Já vi outras como a sua, mas poucas contadas com tanta clareza. Ela cruzou os braços. Clareza não muda contratos. Não, mas muda consciências. Silêncio entre eles. Você tem para onde ir agora? Tenho. Só preciso de ar. Daniel hesitou antes de continuar. Aqueles documentos, você realmente tem como provar que são autênticos? Tenho. Datas originais, prints dos e-mails. Tudo guardado. Mas só isso não resolve nada. Ele é milionário. Tem advogados. Eu tenho cópias e fé. Daniel balançou a cabeça devagar. Eu quero ver isso. Ela o olhou desconfiada. Por quê? Porque se for verdade, e tudo indica que é... Talvez a Vasconcelos Corp precise de uma nova fundação. Uma que comece com a verdade. Ela estreitou os olhos. Tá dizendo que quer ajudar? Daniel a encarou. Tô dizendo que não consigo mais ficar do lado errado da história. Ela suspirou. Tudo bem. Mas eu te aviso. Eu não tenho nada além da verdade. Daniel estendeu a mão. Às vezes, é o suficiente. Ela olhou para a mão dele por um segundo e apertou. Daniel sugeriu que fossem para um café nas redondezas. Era pequeno, discreto e ainda aberto. Entraram em silêncio. Lívia sentou perto da janela. O vidro embaçado refletia o que ela mesma evitava olhar. Quer algo? Ele perguntou. Um chá. Camomila.
se tiver. Daniel pediu no balcão e voltou. Sentou à frente dela sem abrir espaço para formalidades. O silêncio era confortável. Até não ser mais. Você não precisa me convencer, disse ele de repente. Já viu bastante, mas eu preciso entender até onde isso vai. Lívia demorou a responder. Estava com os dedos entrelaçados sobre a mesa. A mão direita tremia, quase imperceptivelmente. Vai até onde der, ou até onde eu aguentar. E se ele te processar? Ela deu de ombros. Que processe. Eu não disse uma mentira. Tenho os arquivos originais, os prints, os rascunhos, os recibos de lan house com meu nome, até aquele caderno que o sócio mencionou. Tá guardado numa caixa, em casa. Amarelado, mas inteiro. Daniel encostou as costas na cadeira. Então você nunca quis parte da empresa? Ela ergueu os olhos firme. Não. Só queria ser lembrada, ser reconhecida. Quando vi ele na TV, nos jornais, dizendo que construiu tudo sozinho, foi como se eu tivesse sido apagada da própria história. O chá chegou. Ela segurou a xícara com as duas mãos. Precisava de calor e de pausa. Eu passava os fins de semana montando proposta de parceria, respondendo e-mail de madrugada, e ainda acordava cedo para trabalhar como recepcionista num consultório. A gente comia arroz e ovo, mas sonhava alto. Um time, sabe? Daniel assentiu. Sei. Quando ele terminou comigo, foi no corredor do prédio. Nem olhou no meu olho. Só disse, você parou no tempo. Preciso de alguém à altura da minha fase. Eu sorri. Agradeci. Depois que ele saiu, desabei no chão. Fiquei ali 1 hora, até o zelador me encontrar. A respiração dela falhou por um segundo, mas ela engoliu seco. Passei meses com vergonha, até de sair na rua. Me sentia idiota, como se eu tivesse inventado tudo na minha cabeça. Daniel deixou o silêncio preencher o espaço. E mesmo assim, hoje, quando teve a chance, você não pediu nada, só falou. Eu precisava falar. Só isso. Se ninguém tivesse escutado, eu teria ido embora. Mas agora que foi dito, não dá mais para desdizer. Daniel observou ela abaixar o olhar, pela primeira vez parecendo pequena diante da situação. Você ainda tem medo? Ela assentiu. Claro, ele tem poder, dinheiro, influência. Pode distorcer tudo, fazer parecer que eu inventei ou que fiz isso por vingança. Mas não é sobre ele, é sobre mim. Sobre não calar mais. Daniel respirou fundo. Você me permitiria ver os arquivos? Ela hesitou. Confesso que ainda não sei se posso confiar em você. Justo. Você também é parte desse meio. Já investiu nele, né? Sim, mas não sou cego e não sou cúmplice. Ela olhou diretamente para ele. E por que se importa tanto? Porque quando verdades como a sua são enterradas, empresas como a dele viram modelos. E viram padrão. E viram exemplo. E isso precisa parar. Lívia mexeu no chá, pensativa. Depois pegou o celular da bolsa, destravou e abriu uma pasta. Aqui estão os e-mails. Escaneei o caderno também. Os contratos antigos. Tá tudo na nuvem. Uma cópia só minha. Mas se eu desaparecer, alguém precisa ter acesso. Ela empurrou o celular devagar até ele. Daniel não tocou. Me manda por e-mail. Precisa ficar no seu controle, mas eu vou ler, analisar. E se eu puder ajudar, vamos fazer direito. Ela o observou por alguns segundos, como se procurasse rachaduras. Não encontrou. Você acha que ele pode tentar calar isso? Vai tentar. Com notas, com processos, com narrativas. Mas o que ele não controla é o tempo. E o tempo muda o olhar das pessoas. Se sua história for verdadeira, e tudo indica que é, ela vai encontrar caminho. Ela suspirou. O vapor do chá agora quase sumia. Eu só queria voltar a dormir sem culpa. Saber que não fui burra, nem inútil. Você não foi nenhuma das duas coisas. Foi silenciada. Mas não mais. Lívia puxou de volta o celular, digitou algo e enviou os arquivos. Tá no seu e-mail. Daniel checou. Recebido. Agora, vamos ver o que ele faz.
Ela olhou pela janela. A rua estava vazia. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas ela já não era. O relógio do café marcava 1h42 da manhã quando Daniel se levantou. Ele havia passado os últimos 50 minutos analisando os documentos no próprio celular, em silêncio, enquanto Lívia olhava para a rua vazia pela janela. Só o som do ventilador atrás do balcão preenchia o espaço entre eles. Ele fechou o arquivo final e deixou o telefone sobre a mesa. Tem mais coisa aqui do que eu imaginava. Ricardo não só te apagou, ele te desmontou. Lívia virou o rosto. Eu deixei, por medo, por amor, não importa mais. Agora, o que eu faço com isso? Daniel respirou fundo. Tenho uma reunião marcada com os sócios majoritários e o comitê de auditoria na segunda-feira. Eu consigo te levar lá. Ela piscou, surpresa. Levar comigo? Por quê? Porque não basta só saber a verdade. Ela precisa ser dita no lugar certo, na hora certa. Você não tem advogado, nem estrutura, nem ninguém por trás. Eu tenho, e posso usar isso para fazer a verdade pesar. Você quer fazer parte da queda dele? Não, quero fazer parte da reparação, é diferente. Lívia hesitou. E eles vão me ouvir? Vão. Se eu estiver do seu lado, vão ouvir. E se não ouvirem, a imprensa vai. O nome imprensa fez Lívia encostar as costas na cadeira. Respirou fundo. Eu não quero escândalo, só justiça. Então precisamos agir agora, antes que ele se antecipe. Se Ricardo for rápido, e ele sempre é, pode colocar os advogados para girar a narrativa, transformar você numa ex-ressentida, uma oportunista, e ele na vítima de difamação. Ela engoliu seco. Já vi isso acontecer com outras mulheres. Ele é bom nisso. Mas agora você tem provas, e tem a mim. Isso muda o jogo. Silêncio. Ela assentiu. Tá, vamos nessa reunião. Daniel levantou-se. Vai precisar dormir. Amanhã cedo a gente alinha tudo. Documentação, sequência de apresentação, cronologia. Não dá para ter furos. Lívia pegou a bolsa, mas hesitou. Eu tenho um pedido. Ele se aproximou, atento. Fala. Você não vai usar isso para benefício próprio, né? Tipo, para comprar ações com vantagem ou algo assim? Daniel soltou um meio sorriso. Eu entrei nesse mundo querendo lucro, mas tem dias que a gente precisa sair querendo justiça. Esse é um desses dias. Ela olhou nos olhos dele, não viu desvio. Tá, eu confio. Do lado de fora, a madrugada já engolia a cidade. Ela voltou para casa e passou as próximas 2 horas organizando documentos, pastas, rascunhos, prints. Separou tudo por ordem cronológica. Escaneou mais papéis antigos. Salvou backups em 2 lugares diferentes. Na manhã seguinte, às 7h30, Daniel chegou com um carro discreto. Vestia terno, mas sem gravata, olhar firme, cabelos ajeitados. Ela usava roupa simples, mas alinhada, sem maquiagem pesada. Queria ser ouvida, não performada. Durante o trajeto até o prédio onde seria a reunião, Daniel explicou a composição do comitê. 3 membros internos, 2 externos e um conselheiro independente que raramente participava, mas que hoje estaria lá. Ele é o mais importante. Se você convencê-lo, o resto cai como dominó. Ela respirou fundo. Nome dele? Gustavo Rocha, fundador de uma das maiores redes de varejo do país. Não gosta de barulho, mas respeita coragem. Subiram juntos até o 17º andar. A recepção os anunciou com estranheza. Poucos sabiam da visita. Era uma reunião restrita e Daniel não estava sozinho como de costume. Na sala envidraçada, 5 pessoas já estavam sentadas. Ricardo ainda não havia chegado. O clima era formal, tenso. As pastas estavam abertas sobre a mesa. A secretária distribuiu café, água e tablets com os documentos do dia. Bom dia, disse Daniel ao entrar. Antes de começarmos, quero pedir que recebam uma pessoa com informações relevantes ao processo de governança da empresa. Os membros se entreolharam. Gustavo Rocha, o conselheiro independente, olhou por cima dos óculos. Quem é? Lívia deu um passo à frente.
Meu nome é Lívia Andrade. E durante os 3 primeiros anos da fundação da Vasconcelos Corp, eu fui sócia informal, cofundadora e responsável por todas as estratégias iniciais de comunicação, marketing e prospecção comercial. Um dos membros bufou, mas seu nome não consta em nenhum registro. Ela assentiu. Porque fui removida antes que a empresa se registrasse oficialmente. Fui convencida a assinar documentos sem compreensão total. E depois disso, apagada da narrativa. Daniel entregou um pendrive à secretária. Todos os documentos estão aqui. E também na nuvem. Datados, autenticados por metadados digitais. Inclusive o caderno citado por um dos sócios na festa de ontem. Gustavo pegou o tablet. Começou a ler. Você veio aqui por quê, senhorita Andrade? Ela respirou devagar. Não quero cargos, não quero porcentagem. Quero que os registros sejam corrigidos, que a história reflita a verdade e que as decisões futuras da empresa não sejam baseadas em uma mentira. Gustavo fechou o tablet. A verdade sempre encontra uma forma, mesmo quando enterrada. O elevador apitou. Ricardo entrou na sala. Viu Lívia. Parou. Silêncio total. Gustavo o encarou. Temos muito o que conversar. Você já teve que engolir em seco enquanto alguém contava uma mentira sobre você na frente de todo mundo, fingindo que era verdade? Já sentiu essa impotência por dentro enquanto tentava manter a postura por fora? Se isso já aconteceu com você, comenta sim aqui embaixo. É só uma palavra, mas ela mostra que você entende o peso que é ser silenciado. A reunião se arrastou por quase 3 horas. Documentos foram analisados, perguntas feitas, versões confrontadas. Ricardo tentava manter a calma, mas sua frieza agora soava artificial. Lívia respondeu tudo com firmeza. Cada dado, cada data, cada registro estava ordenado. Quando errava um detalhe, corrigia com humildade. Mas o essencial permanecia intacto. Ela conhecia a origem daquela empresa melhor do que qualquer um na sala. Ao final da reunião, Gustavo se levantou. O comitê precisa de 24 horas para deliberar. Mas já posso adiantar uma coisa. A matéria é o suficiente aqui para revisar os registros de fundação. E talvez muito mais. Ricardo se levantou também. Isso é um circo. Não tem validade jurídica. Não foi registrada. Ela só quer atenção. Gustavo o cortou, seco. E você quer silêncio, mas hoje não vai ter. Ricardo fechou a pasta e saiu da sala sem cumprimentar ninguém. Do lado de fora, Lívia e Daniel ficaram frente a frente com os olhos trocando certezas silenciosas. E agora? Ela perguntou. Agora a verdade está registrada. A história foi contada. Falta o impacto. Você acha que vão aceitar a revisão? Daniel olhou para os elevadores, depois para o andar. O que você fez já começou a mudar o clima interno. Tem gente com medo, tem gente arrependida e tem gente começando a te ouvir. Lívia respirou fundo. Pela primeira vez, sentia que o peso estava começando a se redistribuir. Mas a luta não tinha terminado. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu com receio. Era Camila, jornalista de um dos maiores portais de negócios do país. Oi, Lívia. Recebemos uma denúncia anônima sobre um caso de fundação apagada na Vasconcelos Corp. O seu nome apareceu. Você confirma? Ela fechou os olhos por um segundo. Confirma. Você aceitaria dar uma entrevista? Lívia hesitou. Posso pensar um pouco? Claro. Mas a matéria vai sair. Com ou sem a sua voz. Ela desligou. Daniel estava no escritório quando ela chegou. A imprensa descobriu. Ele assentiu, calmo. Era questão de tempo. Você acha que devo falar? Acho que essa história tem 2 versões. Uma já circula há anos. A outra ainda está esperando você contar. Lívia olhou para ele com intensidade. Se eu falar, não tem volta. Já não tem. Ela sentou-se, puxou o tablet, abriu os arquivos de novo. Então vamos fazer direito. Se eu for falar, vai ser com tudo, sem vergonha, sem meia-verdade. Daniel se aproximou.
A entrevista precisa acontecer antes da coletiva de resultados da empresa, amanhã à noite. Se for depois, ele pode controlar a narrativa com os acionistas. Ela pensou por um momento. Então eu tenho hoje. Lívia ligou de volta para Camila. Aceito, mas com uma condição. Me escutem até o fim. Horas depois, sentou-se diante das câmeras de um estúdio neutro. A luz era forte, o microfone ajustado perto da boca. Quando quiser, pode começar, disse a repórter. Tudo bem. Meu nome é Lívia Andrade e durante 3 anos eu fui parte do nascimento da Vasconcelos Corp. Mesmo que tentem negar, apagar, distorcer, fui eu que abri o e-mail da primeira proposta. Fui eu que criei o primeiro logotipo. Eu que escrevi os textos que abriram portas. A gravação durou 40 minutos. No fim, a repórter desligou o microfone e disse apenas: "Obrigada por confiar. Isso vai mexer com muita coisa." Na manhã seguinte, a matéria saiu, com prints, datas, contratos, o caderno escaneado e a história, enfim, contada. Os acessos explodiram. Em menos de 3 horas, a hashtag com o nome dela entrou nos assuntos mais comentados do país. Ricardo soltou um comunicado curto e evasivo. Tentou desmentir, mas já era tarde. Às 17 horas daquele dia, recebeu um e-mail urgente da holding de investidores. A reunião da noite mudaria de pauta. Agora, a presença de Lívia era requisitada oficialmente. Daniel leu o comunicado em voz alta. Eles querem ouvir você, pela 2ª vez. Mas agora, publicamente. Lívia não respondeu de imediato. Foi até a janela, olhou o céu escurecendo, depois se virou. Então é isso. Vamos terminar o que começamos. O salão da sede administrativa estava irreconhecível. O espaço, reservado para grandes comunicados aos acionistas, havia sido adaptado às pressas para a reunião extraordinária. 3 telões laterais, uma mesa central em formato semicircular e mais de 40 cadeiras ocupadas por sócios, diretores, investidores e representantes da imprensa. Lívia entrou pela lateral com passos firmes. Vestia calça escura, camisa neutra e um blazer claro, sem joias, sem maquiagem carregada. Queria ser vista pelo que era, não pelo que aparentava. Daniel caminhava ao lado, segurando uma pasta e um tablet. Na entrada, entregaram cópias impressas de documentos para os membros do conselho. A tensão era visível, mas contida. No fundo do salão, à direita, estava Ricardo, de terno impecável, mas com o rosto mais pálido do que o habitual. Assim que viu Lívia, desviou os olhos. O presidente do conselho se levantou e fez a abertura formal. Esta reunião extraordinária foi convocada em caráter emergencial, a pedido de investidores e membros do Comitê de Governança, diante das informações divulgadas nas últimas 48 horas envolvendo a fundação da Vasconcelos Corp. Ele pausou. Olhou para Lívia. Daremos a palavra à senhorita Lívia Andrade para que apresente sua posição diante dos fatos. Ela caminhou até o centro. Abaixou levemente a cabeça, como quem agradece. E então levantou os olhos, firmes, diante de todos. Boa noite. Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque a verdade foi calada por tempo demais. E mentiras, quando repetidas, viram alicerce para impérios. Ela estendeu a mão para Daniel, que passou um pequeno controle remoto. Ao pressionar o botão, os telões acenderam. O primeiro documento surgiu, o rascunho de fundação com data anterior à abertura oficial da empresa, com os nomes Ricardo Vasconcelos e Lívia Andrade escritos lado a lado. Este é o primeiro registro escrito do projeto. Nessa época, ainda chamávamos de Projeto Vida. Os dois participávamos igualmente, cuidávamos de tudo juntos, mas meu nome não entrou no contrato final, porque fui convencida por confiança e ingenuidade a assinar documentos sem leitura completa. O segundo slide apareceu. Prints de e-mails enviados do endereço de Lívia para os primeiros 3 clientes corporativos da empresa. Aqui estão os primeiros contatos comerciais. Eu redigi, eu negociei,
Eu fechei os contratos. Ricardo ainda estava finalizando a faculdade de administração quando o primeiro cliente foi atendido. Um dos membros do conselho levantou a sobrancelha. Outro começou a fazer anotações. O terceiro slide era uma foto digitalizada do caderno preto, com anotações feitas à mão, rascunhos de logotipos e listas de tarefas semanais com iniciais L e R. Este caderno foi usado durante os primeiros 18 meses da empresa. É a prova viva de que esse negócio foi construído a 4 mãos. O senhor Gustavo Rocha reconheceu esse caderno quando investiu, anos atrás. O conselheiro assentiu, sem tirar os olhos da tela. Reconheço. Vi esse documento na época, mas não sabia que tinha sido suprimido depois. Ricardo levantou-se de súbito. Isso é uma armação. Não há assinatura jurídica válida. Nenhum desses documentos tem valor contratual. O presidente do conselho levantou a mão. Senhor Vasconcelos, terá sua vez de se manifestar. Ricardo resmungou algo e sentou-se. O suor agora escorria pela lateral do rosto. Lívia respirou fundo. O próximo slide era uma carta, escrita por um dos primeiros clientes, em que agradecia a senhorita Lívia Andrade pelo empenho excepcional na negociação. Eu não vim aqui por dinheiro, não pedi parte da empresa, não fiz chantagem, só quero que os registros contem a verdade e que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei. Construir em silêncio para depois ser apagada em silêncio. O ambiente mudou. O silêncio agora era outro, mais denso, mais consciente. Gustavo pediu a palavra. Temos em mãos documentação, testemunhos e evidências circunstanciais suficientes para abrir um processo formal de auditoria interna. E, se necessário, revisão dos registros fundadores. Ricardo levantou-se novamente com o rosto vermelho. Isso vai destruir a imagem da empresa. Gustavo o encarou. Não, o que destrói é a mentira sustentada. Daniel também pediu a palavra. Como investidor, eu recomendo a instauração imediata da auditoria, além da suspensão temporária das atribuições executivas do Sr. Vasconcelos até o fim da apuração. O burburinho foi imediato. Murmúrios entre os membros, olhares cruzados. O presidente do conselho fez um gesto pedindo silêncio. Faremos uma votação preliminar. Ele olhou para os lados. Um a um, os membros ergueram a mão. O placar foi claro. Maioria a favor da auditoria. Ricardo fechou a cara, os lábios tensos. Sentou-se devagar, como se o próprio corpo estivesse mais pesado. Lívia baixou o controle remoto e agradeceu com um leve aceno. A verdade começou a aparecer, e isso já basta por hoje. Ela voltou ao lugar ao lado de Daniel. O salão permanecia em silêncio, mas agora era o silêncio que precede a queda. A reunião foi suspensa por 30 minutos. Os conselheiros saíram da sala para deliberar a próxima etapa. No salão, um silêncio tenso permanecia. Ricardo se manteve sentado, as mãos cruzadas no colo, olhando fixamente para o chão. Lívia não se aproximou. Estava sentada ao lado de Daniel, de frente para os telões agora apagados. O controle remoto ainda em sua mão parecia um símbolo. Por anos, ele teve o poder de mudar tudo com um gesto. Hoje, ela o tinha. Daniel se inclinou levemente. A queda dele começou. Agora, é só não recuar. Ela não respondeu. Estava em estado de atenção absoluta, como quem só acredita depois do fim. 17 minutos depois, o presidente do conselho voltou acompanhado dos outros membros. As portas foram fechadas. O salão se calou. Vamos retomar a sessão, disse o presidente. Após análise dos documentos, cruzamento de dados e reconhecimento de testemunhos e arquivos apresentados, a decisão preliminar é a seguinte. Pausou. Todos esperaram. Será instaurada uma auditoria interna independente para reavaliar a composição fundadora da Vasconcelos Corp, a legalidade dos documentos originais e a omissão de nome nos registros históricos da empresa. Murmúrios começaram a surgir, mas ele levantou a mão.
Além disso, em caráter emergencial, o Conselho votou pela suspensão temporária das funções executivas do Sr. Ricardo Vasconcelos, com validade imediata até o fim da investigação. Ricardo levantou de supetão. Isso é um absurdo, Gustavo respondeu calmo. Isso é um processo, e ele será seguido com rigor. Ricardo se virou para os sócios mais antigos. Vocês vão deixar que ela destrua tudo? Depois de tudo o que construímos? Foi o mais velho deles, Álvaro Mendes, quem respondeu. Ela não destruiu nada, Ricardo. Você que apagou as fundações. A casa só caiu porque você cavou os alicerces sozinho. Ricardo olhou para Daniel. Isso é pessoal, não é? Desde o começo, Daniel se levantou, sereno. Mas isso é profissional, ético e inevitável. O presidente do conselho estendeu um envelope. Senhor Vasconcelos, sua suspensão exige que o senhor entregue todos os acessos diretos ao sistema da empresa até o fim do dia. Um comitê temporário será formado para assumir a gestão enquanto durar o processo. Ricardo pegou o envelope, amassando-o na mão. Vocês vão se arrepender disso. Lívia, pela primeira vez, se levantou e o encarou. Não. Agora é você que vai lembrar, não de mim, mas de tudo que tentou esconder. Ela não gritou, nem tremeu, foi apenas direta, como quem entrega a sentença sem ódio. Só verdade. O presidente do conselho fez sinal para encerrar. Mas antes, Gustavo Rocha pediu a palavra novamente. Mais uma coisa. A senhora Andrade terá acesso ao relatório completo da auditoria. E se for comprovado que sua participação fundadora foi real e significativa, a empresa será legalmente obrigada a registrar o seu nome nos documentos históricos e institucionais, além de considerar a compensação proporcional no formato que o jurídico definir. Lívia assentiu. Eu só quero o que é justo, nem mais, nem menos. Ricardo, em silêncio, pegou sua pasta e atravessou o salão. Seus passos pareciam mais lentos, mais pesados. No meio do caminho, esbarrou num dos diretores. O homem se afastou sem encará-lo. Pela primeira vez, Ricardo percebeu, estava só. Ele saiu sem se despedir, sem olhar para trás. Do lado de fora, a imprensa já esperava. O vazamento da pauta havia sido inevitável. Fotógrafos dispararam flashes, repórteres gritaram perguntas. Ele manteve o rosto baixo, protegendo os olhos com a mão. Lívia saiu alguns minutos depois, mas com outro ritmo. O mesmo grupo de jornalistas se virou para ela. Lívia, você se considera a fundadora da Vasconcelos Corp? Você pretende processar o Ricardo? Vai pedir parte da empresa? Ela levantou a mão. Eu só quero que a verdade esteja nos lugares certos. O que vier depois, que seja consequência. Daniel a acompanhou até o carro. Agora acabou, ele disse. Ela o corrigiu. Não, agora começou. Horas depois, o site oficial da empresa retirou a biografia de Ricardo da aba Fundadores. No lugar, um comunicado dizia: a empresa está revisando seus registros internos para refletir com exatidão a sua origem. Na manhã seguinte, os principais jornais do país estampavam a manchete. Mulher esquecida da história da Vasconcelos Corp é reconhecida como cofundadora. Em uma sala escura, com o telefone fora do gancho e as persianas fechadas, Ricardo lia a matéria no celular. As fotos, os comentários, os números despencando, os patrocinadores cortando laços. Ele largou o aparelho na mesa. Pela primeira vez, o silêncio do lado de dentro era maior que o do lado de fora, e ele estava sozinho para ouvi-lo. 2 semanas depois da reunião, o site da Vasconcelos Corp foi atualizado novamente. Dessa vez, com mais que um comunicado. Na nova aba História, uma linha simples abria o primeiro parágrafo. A empresa nasceu de um sonho compartilhado, e nenhum sonho compartilhado deve ser contado pela metade. Logo abaixo, 2 nomes: Ricardo Vasconcelos e Lívia Andrade, ambos identificados como cofundadores, ambos com suas contribuições descritas. Uma linha para ele,
uma linha para ela. Sem destaques, sem gritos. Mas estava lá. Foi Daniel quem ligou para contar. Entrou no ar, tá lá. Do jeito certo. Lívia ouviu em silêncio. Não disse nada por alguns segundos. Depois soltou uma respiração curta. Demorou mais do que devia, mas chegou. Ela não quis entrevistas depois disso. Recusou convites de podcasts, TV, rádio. Não era sobre palco, era sobre paz. Passou os dias seguintes focada em outra coisa. Um projeto que vinha rascunhando havia anos, mas que nunca teve forças para colocar de pé. Agora tinha. Com o apoio de 2 ex-funcionários da Vasconcelos, abriu a primeira unidade da Fundação Raiz Firme, voltada para oferecer capacitação gratuita para mulheres que saíram de sociedades injustas, projetos abandonados ou empreendimentos sabotados. A missão era simples: restaurar a autoestima e preparar para recomeços. O espaço ficava em um prédio simples, no centro antigo da cidade. 3 salas, uma recepção, 2 estagiárias, uma sala de reunião. Mas era vivo, pulsante, cheio de começo. Na parede da entrada, um quadro pequeno dizia: "A gente não veio vingar nada. A gente veio reconstruir o que tentaram derrubar." Muitas mulheres chegaram aos poucos, de forma tímida. A maioria carregando as mesmas marcas, vozes desacreditadas, nomes apagados, histórias engavetadas. Lívia ouvia cada uma com a mesma atenção, sempre com um caderno aberto e uma caneta na mão, como quem devolve valor aos detalhes. Numa tarde qualquer, estava orientando um grupo pequeno quando uma jovem levantou a mão. "Você é a Lívia daquela história? A da empresa?" Ela sorriu. "Sou." A menina hesitou. "E não tem raiva?" Lívia fechou o caderno. "Tive, mas a raiva é barulho, e eu precisava de silêncio para me ouvir de novo." A menina assentiu, quase aliviada, como se aquela resposta validasse sua própria dor. Nos corredores da fundação, a história dela circulava, mas não como um troféu. Era contada em partes, sempre como exemplo de que a verdade, mesmo sufocada, encontra ar. E que nem toda queda termina no chão. Ricardo não apareceu mais nas mídias. Após a suspensão, o conselho nomeou outro CEO temporário. Rumores de ações judiciais circulavam, mas nada foi confirmado. Ele agora era só uma sombra do que tentou ser e do que escondeu para chegar lá. Certa noite, Lívia passou pela frente do antigo prédio da sede da Vasconcelos. Parou do outro lado da calçada. As luzes ainda estavam acesas. Um novo banner na fachada anunciava uma campanha de transparência e ética nos negócios. Ela sorriu, discreta. Tomara que seja real dessa vez. No dia seguinte, voltou à fundação. Tinha uma reunião com uma nova doadora e 2 mulheres a mais para escutar. A vida tinha voltado a andar, não como antes, mas como devia. 6 meses depois, a Fundação Raiz Firme já havia atendido mais de 300 mulheres. Algumas seguiram empreendendo, outras voltaram ao mercado de trabalho com mais segurança, mas todas saíram de lá sabendo que tinham voz. Lívia não assumia cargos formais dentro da instituição. Preferia caminhar pelos corredores, entrar em salas de aula, puxar cadeiras e ouvir. Às vezes, passava a manhã inteira sentada com uma única aluna, sem pressa. O reconhecimento veio devagar. Uma reportagem nacional mencionou o trabalho da Fundação como modelo de reestruturação social liderado por mulheres que um dia foram invisibilizadas. Lívia não comentou publicamente. Apenas imprimiu a matéria e colou num mural interno com um bilhete. Esse mérito é de todas. Aos domingos, visitava a mãe. Plantavam juntas hortelã e alecrim no quintal. Nenhuma das 2 falava do passado, mas a mãe, vez ou outra, dizia: "Você voltou a respirar diferente, filha. Dá para ver." Certo dia, enquanto tomava café com Daniel numa cafeteria pequena, ele mencionou que havia recusado uma nova rodada de investimentos na Vasconcelos Corp. "Não vou entrar em empresa que só muda de fachada. Quero fazer parte de coisa viva, de coisa limpa."
Lívia apenas sorriu, não insistiu no assunto. Os dois já tinham aprendido a se encontrar em silêncio. Naquela mesma semana, recebeu uma carta simples, sem remetente, papel amarelado, letras escritas à mão. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de terminar de ler. Era de Ricardo. 3 linhas apenas. Você venceu. Doeu em mim mais do que vai doer em você. Porque agora eu sei o que é viver sendo esquecido. Lívia dobrou o papel com cuidado. Não respondeu, nem rasgou. Apenas guardou numa caixa junto com os papéis antigos, agora não mais como prova, mas como lembrança de tudo o que não cabia mais na vida nova. Naquela noite, acendeu uma vela pequena na sala, respirou fundo e sorriu pela primeira vez sem peso no peito. Porque tem gente que só aprende perdendo o que usou para pisar nos outros. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like agora. É só um clique, mas mostra que você acredita que a verdade importa. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio tudo com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever aqui. Se você também acredita que ninguém merece ser apagado da própria história, se inscreve no canal. Aqui cada história tem nome, tem rosto e tem justiça e não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro lá.